Oi, minha amiga, oi, meu amigo. Chegamos agora no nosso último bloco, não é? Esse último bloco, onde eu vou trazer não só alguns conceitos que nós já vimos, quem sabe fazer uma revisão aqui e ali, mas eu gostaria que você soubesse e tivesse a sensação que durante essa nossa jornada você fatalmente aprendeu muito mais e avançou muito mais daquilo de que quando começou. Não é verdade? Bom, eu vou começar logo de cara com uma questão. Vamos dar uma analisada aqui, olha. Delegado, em busca do melhor sistema de enfrentamento à criminalidade, a criminologia estuda os diversos modelos de reação ao delito. A respeito desses modelos, assinale a opção correta. Então vamos lá. De acordo com o modelo clássico de reação ao crime, os envolvidos devem resolver o conflito entre si, ainda que haja a necessidade de inobservância das regras e técnicas estatais de resolução da criminalidade, flexibilizando-se as leis para chegar ao consenso. B. Conforme o modelo ressocializador de reação ao delito, a existência de leis que recrudescem o sistema penal faz que se premina a reincidência, uma vez que o infrator racional irá sopesar o castigo com proveito ao óbito. Já vimos isso. Para a criminologia, as medidas penalizadoras com o viés reparador à vítima condizem com o modelo integrador de reação ao delito, de modo a inserir os interessados como protagonistas na solução do conflito. D. A fim de facilitar o retorno do infrator à sociedade por meio de instrumentos de reabilitação aptos a retirar o caráter aflitivo da pena, o modelo dissuasório da reação do crime propõe uma inserção positiva do apenado no meio social. E o modelo integrador de reação ao delito visa prevenir a criminalidade, conferindo especial relevância ao ius puniendi estatal, ao justo, rápido e necessário castigo ao criminoso como forma de intimidação, prevenção ao crime na sociedade. Ora, você teve a opção de fazer essa aqui e de rever essa questão. Por quê? Porque acho que é uma questão que sempre pode cair. Vamos dar uma analisada? Lembra do que você pôs? C. Para a criminologia, as medidas despenalizadoras com viés reparador condizem com o modelo integrador de reação ao delito, de modo a inserir os interessados como protagonistas na solução do conflito. Olha as palavras-chave, ok? Então vamos lá. Vamos continuar com aquele nosso conceito de bullying e principalmente de cyberbullying, não é? Era isso que nós estávamos vendo. Portanto, aqui nós vamos continuar e aprofundar o quê? A questão do cyberbullying na internet. Então vamos ao histórico. Olha lá, a prática do cyberbullying, ele ganhou relevância, vamos por aqui, histórico, para que você saiba. A prática do cyberbullying ganhou relevância em destaque no mundo, sobretudo a partir do ocorrido com a Megan Mayer, de 13 anos, nos Estados Unidos em outubro de 2006. Essa jovem, ela manteve um namoro virtual não, ok? Virtual não. Vamos manter contato físico, ok? Então vamos lá. Namoro virtual com um suposto adolescente de 16 anos, chamado Josh Evans, que havia conhecido através do MySpace. Que eu nunca ouvi falar disso aí, Marcelo, já ouviu falar? Também não. MySpace deve ser aquelas... Enfim, o romance terminou, mas 13 anos, hein, coitado. O romance terminou quando a jovem subitamente passou a ofendê-la, o jovem, o Josh, mandando-lhe mensagens tal como: o mundo seria melhor se você não existisse. Que absurdo. Após o fato, a Megan foi encontrada morta por enforcamento devido à prática de suicídio. Triste, né? Olha aí. O suposto jovem, o Josh, que incitou a Megan na prática do suicídio, na realidade era uma dona de casa chamada Lori Drew, 49 anos, que criou um perfil falso nesse site de relacionamento MySpace. Lori foi condenada em 26 de 11 de 2008 pela participação no caso de trote da internet. E o caso de boato pela internet, com desfecho trágico, chocou a população e ensejou a aprovação de uma das primeiras leis americanas no combate do cyberbullying no estado do Missouri. Essa lei, ela despertou em outros estados também a consciência para o cyberbullying e suas respectivas consequências. Olha aí, a partir de então, outros estados editaram normas para a proteção, sobretudo das crianças e adolescentes, contra agressões, perseguições na internet. É triste. Pronto, nós temos modalidades. Olha só as modalidades
de cyberbullying. As modalidades de cyberbullying constituem gênero cujas condutas, portanto, o gênero é cyberbullying. E aí você tem as espécies, as modalidades, não é? São flaming, ou provocação online. O que é isso? Consiste no envio de mensagens vulgares ou que mostram a hostilidade, olha que absurdo, hostilidade em relação à pessoa. A uma pessoa. Chamado de flaming, tá? Que difama, de flama, de... Porra, perdi. Flama de fogo, não é verdade? Então pronto. Cyberstalking. Cyberstalking, ó, o cyberstalking é chamada perseguição online. Cyberstalking, a perseguição online. Olha aí. No cyberstalking, o agressor recebe o nome de stalker e pode espalhar boatos sobre a conduta profissional ou moral da vítima. Esse comportamento possui determinadas peculiaridades, né? Primeiro, a invasão da privacidade da vítima. Segundo, a repetição de atos. Terceiro, o dano à integridade psicológica ou emocional da vítima. Olha quanta coisa. Quarto, a lesão à reputação da vítima. Quinto, a alteração do seu modo de vida. E sexto, a restrição à sua liberdade de locomoção. Olha que interessante, ok? Bom, continuando ainda. Você tem a substituição da pessoa. Aqui, o perfil falso ou fakes. Não é? Trata-se da conduta, né, daquele que se faz, foi o caso da mulher, que se faz passar pela vítima, enviando mensagens, postando arquivos. Ou com perfil falso. Ok? Seja através da vítima, portanto é fake, não é? Outing. Outing quer dizer exposição. Isso é muito triste, não é? Portanto, é a divulgação contra a vontade da vítima de informações ou características pessoais da vítima. Né? Seja de ordem sexual, religiosa, ou seja, tudo aquilo que a vítima gostasse que permanecesse em sigilo. Ok? Você tem a exclusão, também denominado como apartheid, desculpe, escrevi errado aqui, apartheid digital. O apartheid digital ou a exclusão é a expulsão, o próprio nome fala, de alguém, de um grupo ou de uma comunidade online. Duro, né? E o sexting. Aqui você tem duas palavras, não é? O sexo
mais o texto, né? Ou seja, troca de imagens, né? Consiste em espalhar, manda nude, espalhar eletronicamente material de conteúdo sexual. Olha o cuidado que tem que ter. Portanto, sexting são imagens de nu, seminu ou ação efetiva sexual. Ok? Bom, conclusão. Algumas das condutas que se enquadram no bullying e no cyberbullying podem, eventualmente, configurar infrações penais, acarretando num processo penal. Exemplo, crimes contra a honra, crime de constrangimento ilegal, crime de ameaça, estou aqui, né? O crime de ameaça, crime, olha aí o caso da menina, de participação em suicídio, pornografia infantil, etc. Não é? Olha lá. Então, você chega à conclusão dessas duas práticas, não é? Do bullying e do cyberbullying, ok? Bom, agora nós vamos fazer uma mini revisãozinha. Olha aí, num tema que também gosto de apostar sempre. Dê uma olhada comigo aqui, ó. Nós temos uma breve revisão sobre a pena e as teorias justificacionista e evolução histórica. Bom, a pena como reação punitiva a uma conduta delituosa, caracterizada por seu teor aflitivo, ao atingir determinado direito do condenado, necessita de uma fundamentação para que seja legitimada. Obviamente que, principalmente, diante de um Estado democrático de direito. Portanto, Estado democrático de direito, né? Você vai ver, portanto, que nós temos que ver a teoria que aponte para a finalidade da aplicação da pena. Olha aí. Então vamos lá. As teorias justificativas da aplicação da pena. Ao longo da história surgiram várias, você vai perceber, que tentam definir o quê? O fundamento da pena. Olha aí. Teoria absoluta, vamos aprofundar, nós já vimos. Ela estava presente na Idade Média. Entende como a pena como um instrumento de castigo. Tá? Portanto, retribuir o mal causado pelo delito. Ok? Aí você tem, no Estado burguês, é bom que se escreva, no Estado burguês, a pena visava retribuir a desordem pública. Bom, teoria relativa da prevenção geral, tá? Para a escola clássica, a pena é um instrumento, a pena é um instrumento de intimidação, usado efetivamente para inibir que demais membros cometam mais crimes, cometam crimes, ok? Legal. Aí você tem a teoria relativa da prevenção especial. Ela surge com o positivismo. Segundo essa teoria, a pena é dirigida ao condenado. Visando a ressocialização, a intimidação ou a neutralização
quando o condenado for incorrigível. A teoria mista, ela obviamente busca conjugar todas as teorias. E você tem a teoria garantista, não é? Você sabe, viu que ela visa substituir a vingança privada. Ok? Bom, lembrando que o professor Zaffaroni, ele diz que a pena não possui qualquer fundamento. Ela é apenas um ato político de poder. Ok? Olha quanta coisa que nós já vimos. Bom, agora nós vamos analisar a prevenção especial do delito. A ressocialização, portanto, a ressocialização do criminoso. Bom, você tem aqui um momento, né? Atua antes do crime ser gerado, né? Antes do crime. Ok? Ela se opera no âmbito pré-crime. Ok? O destinatário, você vai ver aqui, são todos os cidadãos. Tá? Principalmente, se orienta seletivamente aos grupos, lembra, seletivamente, aos grupos que ostentam maior risco para cometer crime. Ok? Bom, os instrumentos utilizados. Você tem política de educação, não é? Você tem programas reabilitadores, ressocializadores. E o fim perseguido é neutralizar as causas da criminalidade. Ou seja, o efeito dissuasório. Ok? E evitar a reincidência. Ok? Legal. Bom, diante de tudo que nós vimos, vou introduzir agora um tema novo também, tá bom? Tema que está na moda também é a questão do terrorismo. Olha lá, é uma lei recém-aprovada, portanto, vamos ver essa questão do terrorismo. Ora, o terrorismo efetivamente é um fenômeno globalizado que alastrou-se para todo o mundo, desde centros urbanos mais envolvidos até as regiões mais remotas. Os atos de terrorismo se caracterizam basicamente como atos contra a vida, a integridade física das pessoas, a destruição, interrupção dos serviços públicos ou apropriação de bens ou pessoas. Bom, e para nós no Brasil? No Brasil, conforme a Constituição Federal e a novíssima Lei 13.260, que regulamenta o disposto no inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, lembra lá do inciso 43? Diz basicamente o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, a drogas afim, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes e executores que poderão evitá-los se omitirem. Atenção, você também não pode esquecer o artigo 4º, inciso 8º. Por quê? Porque lá diz o seguinte, que é uma política do Brasil, compromisso nosso,
assumido com a comunidade internacional o repúdio, olha o que eles usam o termo, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Isso implica necessariamente que o Brasil não vai tolerar, repúdio implica intolerância zero na questão desses temas, ok? Então vamos lá. Olha aí, embora o Brasil não esteja no radar do terrorismo, né, você viu, tomou como tema urgente, né, em face da constância das atividades terroristas na França, né, na Itália, na Alemanha, na Espanha, agora na Bélgica, impedindo que algum ou outro venha a sofrer futuramente novo ataque terrorista. Inclusive, a nossa nova lei já foi aplicada recentemente quando a Polícia Federal ela prendeu suspeitos de planejar ações terroristas em atos preparatórios durante, você lembra, a Olimpíada do Rio de Janeiro no ano 2016, com supostas relações com grupos terroristas, não é? Bom, você vai entender que com essa lei o nosso legislador brasileiro, o legislador, né, ele seguiu uma tendência mundial, adotando medidas para prevenir e punir e eliminar o terrorismo. Por quê? Porque o Brasil assinou a Convenção Interamericana contra o Terrorismo. Daí a razão de fazer uma lei, ok? Então, olha aí. O que qualifica um ato terrorista? Ora, o que qualifica o ato como um ato terrorista? São atos contra a vida, a integridade corporal, a saúde ou a liberdade das pessoas. De interrupção, destruição de serviços, sejam eles públicos ou apropriação de patrimônio. Ok? São atos que violam a segurança e a ordem pública com fins políticos. Olha aí, já delimitamos o tema, ok? Então, olha aí, a doutrina, ela costuma dividir os diversos tipos de terrorismo em pelo menos 5 modalidades. Nós vamos destrinchar todas. Primeiro, terrorismo físico. Ele se caracteriza pelo uso de grave ameaça, sevícias, violência, assassinato e tortura para impor interesse. Ok? O terrorismo psicológico é conferido, né? Ele se configura por meio de indução de medo, terror, com a divulgação de notícias. Bom, o terrorismo de Estado, ele é muito utilizado no Brasil, né? Porque ele se constitui num recurso usado por um governo, ou por um determinado governo, né? Ou grupos, para manipular a população conforme os seus interesses. Ok? Terrorismo econômico. Ele se caracteriza por subjugar economicamente
uma população por conveniência própria. O terrorismo religioso, por fim, não é? Quando ele vem fundado numa determinada religião. Esse, por si só, você já consegue matar, não é? Essa legislação nossa trouxe significativas mudanças no esquema brasileiro normativo, né? Aqui, muito se falou sobre a antecipação, são questões delicadas. Antecipação da tutela penal, fruto da tipificação de diversos crimes obstáculos. Ok? Além disso, não passou, obviamente, também despercebido, né, o interesse da União em impor a competência da Justiça Federal e da Polícia Federal. Artigo 11. E além também do juiz, são causas do juiz de ofício na fase investigatória. Artigo 12. Ok? Bom, essa lei 13.260 também trouxe outros aspectos interessantes. Você vai perceber que no artigo 2, parágrafo 1º, ele permitiu a punição de quem possui explosivos e materiais perigosos capazes de promover a destruição em massa. O artigo 3º antecipa a incriminação para atingir quem constituir organização terrorista destinada a causar o terror social. No artigo 6º também, aquele que mantém valores, não é? Destinado ao planejamento e preparação de terrorismo. E você tem também, por exemplo, o artigo 5º, parágrafo 1º, que criminaliza o recrutamento e treinamento de terroristas. Ok? Bom, a nova lei traz em seu texto os considerados atos de terrorismo, que são usar ou ameaçar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça a pessoas, servindo-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exportação, refino e processamento de petróleo e gás, instituições bancárias e sua rede de atendimento. Atentar contra a vida ou integridade física da pessoa, a reclusão de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça à vítima. Denomina-se, por fim, lobo solitário, o terrorista que age sozinho no momento e no local que julgar conveniente. Seu surgimento na história, ele se deu no século XIX, em tese, quando indivíduos simpatizantes dos anarquistas, por conta e risco próprio, tomavam a iniciativa de planejar e executar atentados, e ao longo do século XX surgiram outros combatentes solitários. Atenção!
o professor Rogério Sanches, e a professora Débora Almeida. No livro Terrorismo, nesse livro aqui, que é um livro excelente, é óbvio que eu sou suspeito, porque se trata do meu irmão, mas o livro é fora do comum. Ele traz uma novidade que eu acho espetacular. Eles acreditam que se você chama de lobo solitário, em tese você está enaltecendo o terrorista. Ideal seria chamar-lhes de ratazanas solitárias. É o que a criminologia hoje prefere utilizar para que não se enalteça o trabalho desses indivíduos. Ok? Veja, nós chegamos agora, você viu que nós fizemos todo um trajeto diante da criminologia. Chego agora para me despedir de você e dizer o seguinte: eu sei que você tem um projeto pessoal, eu sei que esse projeto pessoal é seu, porque não foi dado para outra pessoa a não ser por você. Eu gostaria de que você, nesse momento, fizesse uma reflexão e tentasse se afastar daquelas pessoas que te dizem não. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra de um pastor americano chamado Rick Warren. Ele segurou a Bíblia para o Obama e dizia que 2 meninos, e parece que a história é verídica, caíram, estavam lá brincando num lago congelado e um deles caiu e o outro não tinha condições de salvar o amigo. Ele olha ao redor, corre atrás e pega um galho de árvore estrondoso, no qual ele quebra o gelo e conseguiu salvar o amigo. Quando os paramédicos chegam, olham aquele menino, perguntaram assim: olha, como será que ele conseguiu fazer isso? E parece que tinha um velho que disse o seguinte: não havia ninguém por perto dele para dizer que ele tinha a impossibilidade de fazê-lo. Portanto, que fica aqui o seu sonho e que você se afaste dessas pessoas que tendem a te deixar e dizer que seu sonho não é possível. Saiba que seu sonho é possível. Tudo é ilimitado desde que você tenha vontade, tá bom? Foi um prazer te conhecer e espero que a gente se encontre mais vezes, ok?